O programa a seguir contém cenas criadas usando tecnologia de IA. A seguir em Monster Quest. Os encontros assustadores de testemunhas que dizem ter sido seguidas. Eu estava apavorado que o que quer que estivesse naquele milharal ia me pegar. Vigiadas. Essa coisa vai entrar pela porta e vai acabar com a gente. E caçadas por criaturas estranhas. Eu não conseguia parar de olhar para os olhos dele. Parecia um rato encarando uma cobra. Por séculos, as pessoas vêm relatando encontros estranhos e muitas vezes aterrorizantes com o que elas descrevem como monstros. Os olhos brilharam contra a lua e a gente ficou... Eu nunca tinha visto nada igual. Se eu tentasse correr, eu ia morrer. E agora, pela primeira vez, elas decidiram compartilhar suas experiências. Será que há um padrão para esses encontros? Foi simplesmente assustador. E se sim, o que isso quer dizer? Monster Quest. Ohio. O subúrbio de Ohio é uma colcha de retalhos de terras agrícolas, rodovias e pequenas cidades pitorescas. Mas dentro desta região bucólica, houveram inúmeros avistamentos alegando ser de uma criatura predadora sombria conhecida pelos locais como o lobisomem. O primeiro encontro terrível relatado originou-se na pequena cidade de Defiance, em Ohio. Em 25 de julho de 1972, 2 trabalhadores estão trabalhando nos trilhos da ferrovia de madrugada. E um dos trabalhadores, um homem chamado Ted Davis, é atingido na nuca por um pedaço de madeira. Atingido no ombro. O trabalhador estava claramente ferido, mas foi o que ele disse que o atacou que realmente chamou a atenção de todos. Em seu relatório policial, ele disse que esse predador parecia uma besta misturada com um lobo andando em 2 pernas. No mesmo ano, o Departamento de Polícia de Defiance recebe mais 2 relatórios de avistamentos. Em um deles, um funcionário de uma mercearia relata ter visto uma criatura parecida com um grande cachorro correr bem na frente do carro dele. Após o 3º relatório, o departamento abre uma investigação oficial. O delegado Donald Brackler é citado dizendo: "Estamos levando isso a sério. Estamos preocupados com a segurança do nosso povo." Em todo o estado de Ohio, mais de 35 cidades e condados relataram avistamentos. Eles relatam uma criatura agressiva visando gado, animais e até humanos. O juiz Shane Luthold acredita que o lobisomem o caçou em uma estrada rural remota na pequena cidade de Bucyrus, Ohio. Fui advogado criminalista por 17 anos, na minha cidade natal, e então acabei me tornando juiz. E é isso que eu tenho feito por quase 11 anos agora. Eu lido com evidências. E o que é evidência? Eu sei o que vi. Nunca ninguém vai me convencer de que eu não vi ou que eu vi. 1985, Crawford, Ohio. Era 1985. Eu tinha 15 anos. Eu era um jovem atleta do ensino médio. Eu corria cross-country e na pista. Eu estava treinando para o festival da Salsicha 10K. Olha, eu sempre fui um garoto do campo. Eu brincava de esconde-esconde em celeiros à noite. Eu não tinha medo do escuro. Eu sempre começava o primeiro quilômetro bem devagar e conforme ficava mais solto, aumentava a velocidade. E nos primeiros 3 quilômetros, devo dizer que não tive nenhum incidente. Quando me virei para voltar, tinha alguma coisa... Eu acho que o melhor jeito de descrever é que eu senti um tipo de arrepio na minha nuca e eu comecei a sentir aquela sensação muito estranha de como se tivesse alguém olhando para mim. Eu parei na mesma hora. E fiquei pensando, tem alguma coisa ali, tipo, tem alguma coisa me observando. Aquilo foi muito estranho. Enquanto eu olhava, eu percebi que tinha alguma coisa no milharal fazendo um movimento circular no milho. O que quer que estivesse fazendo esse milho se mover era grande. Bom, eu estava vendo aquilo e pensando, bom, isso tem que ser um cervo ou vários cervos. Então, de repente, aquilo parou. E foi nessa hora que eu fiquei com mais medo.
no noroeste de Ohio não tem nenhum urso. Não tem lobos. Então, meu primeiro instinto foi: eu preciso sair daqui. Aí eu decidi, quer saber, vou sair correndo. E foi aí que tudo começou. Mas no momento em que ele decide correr, o que quer que esteja no milho faz o mesmo. Ele começa a correr comigo, me acompanhando perfeitamente. Enquanto estou correndo... Olha, isso não é comportamento de cervo. De forma alguma. Cervos fogem de você. Eles não te seguem, não te acompanham. Eu consigo ver as fileiras se movendo, mas não é na primeira fileira de milho. São 2 ou 3 fileiras mais para dentro. Eu não consigo ver. Então, eu parei. E quando eu parei, ele parou na mesma hora. Tipo, ele parou de correr. Ele não continuou correndo. Ele não voltou. Ele ficou parado exatamente onde eu estava. E é aí que eu começo a ficar com mais medo. Eu saio correndo o mais rápido que posso. O mais rápido que posso correr. Tipo, eu sou o Jesse Owens nas Olimpíadas. Qualquer um que já correu em um milharal sabe. As fileiras são apertadas. É muito difícil. Pela grande quantidade de milho que estava se movendo, eu sabia que era grande. Eu tive essa descarga enorme de adrenalina, mas chega uma hora em que você cansa. Aí eu tive que parar. E quando eu parei, ele parou. Aquela coisa estava brincando comigo. Eu estava sendo perseguido. Eu estava apavorado. O que quer que estivesse naquele milharal iria me pegar. Eu estou começando a hiperventilar. Eu estou pensando, ok, vamos tentar isso de novo, mas não tão rápido. Falta 1 quilômetro. Eu sei que o milharal vai acabar. A minha casa está à direita. Eu ia cruzar com a minha casa, eu ia correr direto para lá. Eu lembrei que um amigo meu morava à esquerda. Então vou para a esquerda, para a casa do meu amigo. Mas eu sabia que o que quer que estivesse no milharal iria sair de lá. Tô chegando perto e me aproximando. Meu coração tava bum, 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 bum. Quando cheguei no fim do milharal, eu me virei. E foi quando eu vi. Aquela coisa saiu do milharal e tinha cerca de 1,80 de altura. Tinha a cabeça de um cachorro. Parecia a cabeça de um pastor alemão. Orelhas pontudas. E eu percebi que ele tinha esses braços longos que chegavam a passar dos joelhos. Os ombros estavam curvados para frente assim. E ele se virou e lembro dele ter olhado diretamente para mim. Eu me lembro de ter pensado, quando eu vi ele, que ele era um predador. E se ele quisesse me matar, ele com certeza poderia fazer isso. Foi simplesmente aterrorizante. Aí veio o sentimento primitivo de que você tem que correr, você tem que correr. Eu não acreditava que existisse uma pessoa viva que pudesse ter corrido mais rápido do que eu. Então eu saí correndo, loucamente, aos gritos, morrendo de medo. Pensei que ele fosse me pegar, com certeza. Ele está atrás de mim, ele vai me pegar. Eu estava correndo pela minha vida, literalmente pela minha vida. Passava das 8 horas da noite. Estava escurecendo. Cheguei na casa do meu amigo e eles tinham uma piscina. Eu mergulhei de cabeça na piscina. Pensei que isso fosse me ajudar a fugir daquilo. Eu estava sentado no fundo, com o nariz tapado, e eu fiquei olhando para um lado e para o outro. Fiquei pensando, a qualquer momento eu vou ver ele parado na beira da piscina, só esperando eu voltar para a superfície, e ele vai estender aqueles braços longos e vai me agarrar. O que passava pela minha mente era: prenda a respiração. Meus pulmões estavam queimando por ar. Quando eu finalmente subi, eu fiquei parado
procurando ele, olhando em volta, e eu não via ele. Quando saí da piscina, eu saí correndo feito um louco. Corri até chegar na porta, entrei e tranquei ela. Aí, finalmente, eu me senti seguro. Nem sei se a porta chegou a fechar de verdade. Eram os anos 80 no interior, ninguém invadia sua casa. Me lembro de ter rastejado de 4. Rastejado de 4, de puxar as cortinas e de ficar vigiando, olhando para ver se ele ainda estava lá fora. Acabei passando a noite na casa dele porque não tinha como eu voltar lá para fora. Eu não me importava se meus pais chegassem de carro. Eu não ia sair por aquelas portas à noite, não ia acontecer. Então eu acabei passando a noite lá. O terror daquela noite nunca desapareceu. E nem a busca de Shane por respostas. Temos várias evidências que comprovem que isso é real, com certeza. Em um tribunal, acho que dá para provar que o lobisomem existe. Eu acho que eu nunca mais pisei em um milharal desde 1985. E isso ainda me assombra. Ainda me assombra. Ohio. O suposto contato do juiz Shane Luthold com o lobisomem é um de centenas de relatos em Ohio que datam de 1972. Naquele ano, outro encontro relatado surge mais ao sul, no condado de Greene, envolvendo uma jovem chamada Diane Bentley. A gente estava no inverno, em 1972. Eu tinha saído com o meu namorado na época e outro casal. Nós dirigimos para uma estradinha que sabíamos que a ponte estava caída. Um lugar perfeito se você está em um encontro e quer namorar um pouco com seu namorado, namorada ou algo assim. Estávamos parados ao lado do nosso carro. Eu não faço ideia do que falávamos, sabe? Nós éramos adolescentes, não falávamos nada importante. E foi quando... eu não sei, aquilo foi muito estranho. Tipo, os pelos da minha nuca ficaram arrepiados, sem motivo, sabe? Eu fiquei olhando em volta, tentando descobrir o que estava errado. Uma parte do meu cérebro foi capaz de perceber que tinha alguma coisa lá fora. Eu olho para os arbustos e árvores e eu vejo 2 olhos. Eu acho que há mais ou menos 1,5 metro dentro dos arbustos. Eu estava ali parada olhando para aquilo e... é claro, a minha mente não consegue pensar em nada, sabe? Você não consegue compreender as coisas que nunca viu ou nunca ouviu falar antes. Não eram olhos de guaxinim, não eram olhos de gambá. Aqueles olhos eram mais em forma de amêndoa. E então eu ouvi os arbustos balançando lentamente. Eu vi uma silhueta. Era um animal grande e estava de pé. O que quer que fosse. E eu comecei a ouvir o som da terra e das pedras que estavam sendo arrastadas enquanto o animal se aproximava de mim. Todo mundo viu. Eles foram espertos o suficiente para correr e começar a pular dentro do carro. Eu fiquei hipnotizada. Eu estava vendo aquela coisa enorme que não deveria estar ali. Que não deveria existir de jeito nenhum. Eu não conseguia quebrar o contato visual. Eu não conseguia parar de olhar para os olhos dele. Parte do meu cérebro entrou em ação e disse: não se mova, não se mova. Na verdade, eu me senti como parecia um rato encarando uma cobra. Eu fui escolhida. Alguém gritou: entra no carro, entra no carro. E eu percebi que eu era boba, parada esperando a morte.
Eu era adolescente que morre naquele filme de terror bem ruim. Eu finalmente consegui quebrar a concentração dele em mim, a minha concentração nele. Aí, eu consegui sair correndo. Mas quando eu olhei para minha esquerda, ele estava muito, muito perto. Provavelmente a poucos metros de mim. Eu pulei para dentro do carro, mas conseguia sentir ele. E ele estava bem ali, curvado, olhando para mim assim. As patas dele estavam literalmente no parapeito da janela. A boca dele estava aberta. Ele não estava rosnando. Eu vi os dentes dele. Ele tinha um pelo bem curtinho. E eu fiquei pensando, será que ele vai conseguir quebrar a janela? Enquanto a gente voltava para casa, eu lembro de ter sentido calafrios. Eu acho que é uma coisa de sobrevivência. Eu acho que os nossos cérebros adolescentes estavam completamente fritos naquele momento. A gente não sabia o que falar nem o que fazer. Eu estava morrendo de medo. A realidade de Diane foi estilhaçada pelo lobisomem. Uma criatura que ela nunca acreditou que pudesse existir até que esteve diante dela. E a experiência dela não é única. Por toda a América, as pessoas têm relatado encontros com outros seres que não conseguem explicar, incluindo uma das figuras mais duradouras do folclore da América do Norte, o Pé Grande. Muito antes dos europeus pisarem na América do Norte, os povos indígenas do noroeste do Pacífico contavam histórias de um ser alto e misterioso. Não um monstro, mas um guardião da natureza. A tribo Quinault de Washington chama ele de povo da floresta. Por outro lado, o povo Coast Salish o chama por um nome diferente, Sasquatch, que significa homem selvagem ou também homem peludo. As tribos não veem a criatura como um predador agressivo. Em vez disso, ambos o veem como um protetor da terra. Perigoso para os humanos apenas quando provocado ou quando locais sagrados são perturbados. Mas essas crenças tribais seriam desafiadas em 1924, quando 4 homens desavisados no estado de Washington afirmam ter sido atacados pelo que descrevem como um grupo de criaturas semelhantes ao Pé Grande. Tudo começou com um grupo de 4 mineradores procurando uma chance de encontrar ouro. Os homens tiveram acesso a uma mina que ficava a 3 quilômetros ao leste do Monte Santa Helena. Um dos mineradores, Fred Beck, publicaria mais tarde um relato detalhado dos eventos em um livro. Os homens mineraram por semanas e semanas e não encontraram nenhum ouro. E então, numa noite, eles foram acordados por alguma coisa muito estranha. Eram barulhos de assobios vindo das árvores acima deles. Era como se uma criatura estivesse numa árvore assobiando para outra que estava respondendo. Mesmo que os barulhos sejam estranhos, isso não muda a missão deles. Então, noite após noite, eles ignoram esses sons incomuns e continuam minerando durante o dia. Cerca de uma semana depois deles terem ouvido os barulhos pela primeira vez, um dos mineradores, o Hank, pede a outro cara, o Fred, se ele poderia buscar água a mais ou menos 100 metros da cabana. Ainda estava claro lá fora e o Fred estava inclinado, tentando pegar água, quando, de repente, ele ouve o Hank gritando. O Fred olha imediatamente para cima e vê que o Hank está parado lá com seu rifle apontando para algo na linha das árvores. Ele segue a direção do rifle e fica chocado. Monte Santa Helena, estado de Washington. 2 mineradores, Fred Beck e seu parceiro Hank, saem para buscar água quando avistam uma criatura grande, peluda, semelhante a um macaco, observando-os das árvores. Fred, que mais tarde escreveria um livro sobre o encontro, descreve a criatura como tendo quase 2 metros de altura e estando a aproximadamente 100 metros de distância. Assustado, Hank atira nela, errando a besta. O Fred afirma que ele e o Hank observaram essa criatura correr pelo cânion. Ela estava de pé, correndo em 2 pernas, e o Fred tentou atirar nela 3 vezes. Mas ele errou. De acordo com o relato de Fred, os homens estão abalados pelo encontro.
Ele escreve que eles pegam seus jarros de água e correm de volta para sua cabana. O Fred explica que todos concordaram que precisavam sair dali, mas não tinha como eles saírem da floresta antes do anoitecer. Os homens decidem passar mais uma noite na cabana. Eventualmente eles se deitam e caem no sono. Por volta da meia-noite, o Fred descreve como os homens são acordados, assustados por um estrondo forte contra a parede da cabana. O que quer que tenha atingido a cabana arrancou parte da calafetagem, deixando um buraco aberto para o que quer que estivesse lá fora. O Hank corre até a abertura entre os troncos na cabana e fica chocado ao ver 3 criaturas que se parecem exatamente com aquela em que atiraram mais cedo. De repente, as criaturas se dispersam e os homens ouvem passos em cima do telhado. Eles agora acreditam que estão sob ataque. As criaturas batem no telhado e depois começam a jogar pedras. Elas jogam pela lareira, jogam nas paredes e jogam no telhado da cabana. Fred descreve como as criaturas estão batendo nas paredes da cabana. Enquanto isso, os homens estão disparando uma chuva de balas no teto e nas paredes. De acordo com o relato de Fred, a situação explode em uma luta total pela sobrevivência. E, de repente, um silêncio mortal. Eles não têm ideia de onde essas criaturas estão ou por que pararam o ataque. De acordo com Fred, a calmaria é apenas temporária. Nesse momento, uma das criaturas se lança contra a porta da frente da cabana. A força é tão grande que a cabana inteira vibra. Fred conta que os mineradores pegaram uma vara longa e calçaram uma extremidade contra a porta e a outra extremidade eles fincaram com força no chão. Enquanto as criaturas continuam o ataque, o Fred e o Hank começam a atirar na porta. O Fred escreveu: "Nós atiramos tiro por tiro." De acordo com Fred Beck, cada parede estava tremendo e ameaçando ceder sob a pressão daquele ataque. Fred diz que o ataque então toma um rumo chocante. Eles afirmam que uma dessas criaturas conseguiu encontrar uma brecha nas paredes da cabana e que a criatura pegou um machado que estava perto. Fred lembra de correr e agarrar a cabeça do machado e ele gira para que, se a besta tentar puxar ele fique preso contra os troncos do lado de dentro. Ao mesmo tempo, Hank dispara um tiro na direção da besta, quase acertando a mão do Fred. Mesmo errando a bala na besta, ela a assusta por um momento. Isso dá a Fred tempo suficiente para tirar ele das mãos da fera. De acordo com o relato de Fred, a batalha continua, entre indas e vindas, a noite toda. Finalmente, com o sol brilhando e sem barulho lá fora, os mineradores saem de mansinho da cabana pela primeira vez. De acordo com o relato de Fred, ele olha para cima e vê o Hank apontando o seu rifle para algo na linha das árvores. Ele segue a direção do rifle e fica chocado com o que vê. Lá, do outro lado de um pequeno cânion, estava uma criatura de cerca de 2 metros de altura, coberta de pelos. Ele atira nela várias vezes e aparentemente atinge a criatura, e observa enquanto ela tomba para trás em uma ravina. Ele presume que a criatura está morta, então os homens jogam itens em suas mochilas, deixando algumas coisas para trás, e saem da floresta. A história chega à imprensa local e, por fim, torna-se nacional. E lá eles recebem o nome de Demônios da Montanha. O conto dos mineradores, que passa a ser conhecido como Ataque no Cânion dos Macacos, acaba jogando a existência de um Sasquatch para a consciência nacional. Para muitas pessoas, a história do Fred Beck foi a introdução da ideia de uma criatura agressiva, ereta e semelhante ao macaco. Repórteres, aventureiros e policiais retornaram ao local inúmeras vezes, esperando conseguir ver as criaturas. Mesmo que algumas pessoas tenham supostamente visto, ninguém trouxe de volta nenhuma evidência real que sustente o relato de Fred. Os pântanos da Flórida. Lar de um ecossistema próspero de centenas de espécies, incluindo predadores poderosos como pitons birmanesas, panteras da Flórida e jacarés.
Mas estas terras úmidas são tão vastas e inexploradas que alguns acreditam que elas também podem esconder um tipo diferente de espécie desconhecida, uma criatura que os locais chamam de macaco-gambá. Muitos especialistas descrevem o macaco-gambá como um primo menor do pé-grande, habitante do pântano, perfeitamente adaptado às terras úmidas da Flórida. Houve mais de 350 avistamentos de uma criatura parecida com um macaco nas terras alagadas do sul desde o início de 1800. Mas a peça de evidência mais convincente foi capturada no Parque Estadual de Myakka. Em outubro de 2000, um residente da Flórida enviou uma foto e uma carta para o Departamento de Polícia de Sarasota. De acordo com a carta, a mulher apavorada estava sendo vigiada por uma criatura desconhecida, bem no seu quintal. Alguém continua comendo as maçãs no jardim no fundo da casa dela. Ela estava com seus netos em casa e tem medo que esse animal selvagem machuque eles. Então, ela instala uma câmera para capturar o ladrão. E aí, quando ela acaba vendo a foto, fica chocada. A besta na foto é imediatamente identificada por populares como o misterioso macaco-gambá. Um ano depois, no mesmo parque onde a foto foi tirada, James Hopkins afirma que foi caçado por uma besta aterrorizante que corresponde à descrição na foto. Venice, Flórida. Eu cresci lá e, na época, era uma comunidade de aposentados. Quando eu era jovem, eu era um artista marcial muito forte. Eu conheci a maioria dos meus amigos na escola de artes marciais. Um dos caras da minha escola de artes marciais morava em Myakka Estates. E Myakka era liberdade total. Você ia acampar, tinha quadriciclos, triciclos, motos de trilha. A gente podia fazer qualquer coisa. Mas a sensação de paz que James encontrou naquela natureza estava prestes a desaparecer. Naquela noite, eu e os meus 2 amigos, a gente estava curtindo, estava rindo, brincando, estava todo mundo bebendo com as varas de pesca na água. E aí, do nada, ouvimos um rugido. O som parecia uma mistura entre um urso e um tigre, com alguma coisa que uiva. E aí a gente ouviu de novo. Foi alto. E eu sabia que não tinha mais nenhuma pantera naquele lugar e também não parecia com nada assim. O felino não faz aquele barulho. Parecia que estava bem em cima da gente. Eu não sei, parecia que estava muito perto. E aí a gente pensou, mas o que é isso? E eu falei, vamos sair daqui agora. E aí todo mundo subiu nos quadriciclos. Aí, de repente, eu ouvi as árvores estalando e os galhos quebrando. Aí eu diminuí a velocidade. Ray, vocês estão ouvindo isso? Crush, crack, crush, crack. E eles falaram, acelera, vai, pisa fundo. Aquela coisa estava perseguindo a gente. Eu não sabia o que era, a gente não tinha visto, a gente só tinha ouvido, a gente não sabia de nada. Mas a gente estava sendo vigiado por aquela criatura. James e seus amigos sabem que precisam de um lugar fora da trilha para se esconder. E rápido. Eu perguntei pro meu amigo atrás, eu falei, pra onde a gente pode ir? Ele falou, tem 2 meninas que eu conheço que moram logo depois da estrada principal. É a casa mais próxima que a gente consegue chegar. Chegamos na casa, batemos na porta e elas falaram, o que vocês estão fazendo aqui? A gente começou a contar pra elas. A gente ouviu isso na floresta e a casa de vocês era mais perto. Vocês eram as pessoas mais próximas. E a próxima coisa aconteceu. A gente olhou pela janela e aquela coisa
estava correndo em círculo e fez isso 3 vezes. E aí, na terceira volta, ela foi até o galpão. O galpão tinha 2 metros e ela tinha o mesmo tamanho desse galpão. Ela colocou o braço no galpão e meio que olhou pra gente. E os olhos dela meio que brilharam contra a lua e a gente ficou assim. Oh, meu Deus, o que é isso? Parecia um orangotango pré-histórico. Gigante e preto. E tinha uma lista branca descendo. Parecia que ele tinha o queixo pra fora. Parecia que tinha caninos vindo de baixo. Eu nunca tinha visto nada assim. Então ela simplesmente deixou o braço escorregar e aí desapareceu. A gente ficou com medo, porque perdeu aquela coisa de vista. Foi quando a gente começou a ouvir aquela coisa subindo lentamente os degraus. Em 2001, James Hopkins e seus amigos afirmam que foram caçados e encurralados por uma criatura gigante parecida com um macaco conhecida como macaco gambá. A gente estava preso naquele quarto e eu falei, vai, tranca a porta. Temos o que aqui? Uma cômoda? Então vai, coloca na porta. Aí eu comecei a sentir um fedor. Era uma mistura de gambá e um bicho morto apodrecendo na estrada. Eu só pensei no pior. Aquela coisa vai acabar entrando aqui com aqueles dentes. Um gorila seria capaz de despedaçar um homem com as próprias mãos. O que essa coisa é capaz de fazer? Enfrentando o que ele acredita ser um ataque iminente, James se prepara para o pior. Naquela hora eu fiquei com sangue nos olhos. E eu pensei, agora é matar ou morrer? Eu tinha uma faca serrilhada. Eu estava pronto para tentar esfaquear ela. Para tentar matar. Tentar atingir um órgão vital. Você acaba entrando no modo de sobrevivência. Não é mais sobre lutar ou fugir. É viver ou morrer. Aí veio o silêncio. A gente esperou. Eu ainda senti o cheiro daquela coisa. Ficamos lá até o sol nascer. Aquelas foram as horas mais longas da minha vida. James retorna ao seu acampamento e o encontra em ruínas. Destruiu toda a barraca. Derrubou tudo na fogueira. Destruiu tudo. Eu peguei a barraca e cheirei ela. Tinha cheiro de gambá e morte. Não dá para esquecer aquele cheiro. Até o momento, houve tantos avistamentos de um macaco gambá no estado da Flórida que o Serviço de Pesca e Vida Selvagem inclui uma referência a ele em seu folheto de regras e regulamentos de caça. Diz no folheto de caça da Flórida: você não está autorizado a participar da matança ou captura do macaco gambá. Naquela noite, ele caçou a gente. Ele teria matado a gente. Aquele rugido era de dominância. Alegações de pessoas sendo caçadas por monstros violentos não é um fenômeno moderno. Em Wisconsin, a tribo Algonquin fala de um espírito predador chamado Wendigo. Uma criatura que dizem caçar os fracos e isolados. Essa criatura é o próprio retrato da morte. É cinza e magra, tem pele anêmica, olhos amarelos fundos, lábios ensanguentados e com bolhas. Interpretações mais modernas a descrevem com chifres ou crânio de um cervo. Parece uma mistura de um cadáver em decomposição e animal selvagem. Um encontro publicado recentemente vem de um caçador do condado de Manitowoc, que relata ter visto um cadáver andante se movendo pelo pântano de Nipissing. E embora nenhum departamento de xerife tenha jamais documentado um encontro com o Wendigo, histórias como esta continuam a surgir. O Wendigo pode ser antigo, mas os relatos sobre ele não pararam. Houve mais ou menos de 70 a 100 avistamentos no último século. Leste de Wisconsin. Uma noite em 2022, 2 irmãos acreditam que foram vigiados por uma dessas criaturas enquanto faziam um filme na floresta densa do leste de Wisconsin.
A gente tava voltando pra casa dos meus pais pra gravar um filme, porque eu tinha acabado de começar a entrar no cinema. Aqui, filma isso. A gente sabia que existia esse lugar de floresta. Eu precisava de alguma floresta pra gravar algumas cenas. Ação! Eu convidei alguns amigos. O meu irmão AJ foi comigo. A gente tava gravando umas coisas pro filme por uns 3 ou 4 dias. Nesse momento, a gente já tinha gravado tudo. A gente já tinha guardado todo o equipamento de gravação. A gente só tava relaxando no meio da noite. Eu acho que vai ficar legal. Conversando sobre o filme e vendo se precisaria gravar mais alguma cena no dia seguinte. Tava completamente escuro lá fora. E a fogueira ainda estava acesa. Então, logo além do acampamento, algo na floresta se move. A gente começou a ouvir uns sons meio que de longe na direção do rio. E eu continuava ouvindo umas folhas e uns gravetos quebrando. Então a gente resolveu continuar escutando. O John tinha um martelo e uma pá e meio que começou a bater para tentar assustar. Fazia tim, tim, tim. E aí continuou chegando mais perto da gente. Parecia que estava andando em 2 pés. E nessa hora a gente começou a se perguntar: que negócio é esse, né? O que é isso? E por que tá chegando mais perto? A gente começou a gritar: aí, sai daqui! Tipo, quem é que tá aí? E os passos não paravam. Foi aí que começou a ficar assustador de verdade, porque se fosse um cervo, se fosse um guaxinim, especialmente se fosse uma raposa ou um coiote, você imaginaria que esse animal fugiria. Mas não fugiu. Leste de Wisconsin. Enquanto estão na floresta profunda do leste de Wisconsin, 4 jovens cineastas ouvem passos ameaçadores que avançam em sua direção, mas não conseguem fazê-los parar. Naquela hora a gente estava gritando muito. A gente não sabia se ele estava dando a volta. Ele estava chegando mais perto e mais perto. O AJ ligou a lanterna do celular. E aí eu meio que fiz uma varredura pelo lugar que a gente estava. A gente conseguiu ver os olhos brilhando. E a gente ficou com muito medo. Quer dizer, todo mundo meio que congelou naquela hora. Os olhos estavam a uns 20 centímetros e eram muito brancos e estavam olhando para cima, diretamente pra gente. A gente não conseguia ver nada do corpo porque estava muito escuro. A gente começou a jogar uns galhos na direção dos olhos. Nada aconteceu, não se mexeu, não piscou. E enquanto a criatura mantém sua posição, John corre risco. Eu falei pro AJ, eu vou chegar um pouco mais perto porque eu acho que eu consigo acertar ele, se eu chegar um pouco mais perto. Então eu peguei um galho, um bem pesado. Eu fui um pouco mais para baixo. Eu não conseguia ver nada na minha frente. Eu joguei o meu galho o mais forte que eu consegui, onde eu achei que ele devia estar. E foi aí que eu ouvi... tipo uma sibilada gargarejante. O AJ me falou, ele tá bem na sua frente. E aí nessa hora eu comecei a gritar pro John, né? Sobe aqui, sai daí. Eu voltei pra perto do AJ e ele apontou a luz de volta. Ele tava procurando os olhos. Os olhos ficaram escuros. E eu comecei a meio que surtar, porque eu não sabia pra onde aquela coisa tinha ido. Naquela hora eu ainda estava mantendo aquela pequena parte do meu cérebro que poderia ser convencida de que se tratava de algum tipo de animal grande do reino animal. Eu queria acreditar nisso. Os olhos reapareceram. Tipo, a gente viu os olhos abrirem. Mas agora estavam a uns 2 metros do chão. E eles estavam lá, me encarando. Parecia que a gente estava em perigo.
O medo estava realmente se instalando na gente. De repente, puf, desaparece. E foi quando a gente começou a correr. Tá na hora de ir, vamos embora. Só me lembro de chegar ao topo da colina e de ter ouvido um silêncio mortal. Uma vez seguro, John começa a processar o que eles acabaram de vivenciar. Eu tive um encontro com alguma coisa que não sei o que era. O dia seguinte foi quando começou a ficar estranho. Durante o dia eu voltei lá embaixo para ver se tinha alguma evidência. Gravações do John Neumann. Eu tirei algumas fotos de lá. A gente conseguiu encontrar onde a gente tinha jogado os galhos no chão. A gente conseguiu ver toda aquela bagunça na floresta. E no meio disso, a gente acabou encontrando um X, uma combinação de galhos nas árvores. E tinham várias delas, onde a gente imaginava que tinha visto os olhos. Eu sei com certeza que eles não estavam lá, porque a gente tinha passado vários dias filmando naquela mata. Quando se trata de criaturas e monstros desconhecidos, os X são marcadores territoriais, evidência de inteligência ou avisos. No folclore algonquin, esse comportamento está associado a uma variedade de criaturas míticas, mais notavelmente o Wendigo. O que eu senti que vi, o que eu senti no momento foi uma presença maligna. O jeito como ele se aproximou da gente e parou, o jeito como tentou se esconder e permanecer indetectado, sem pegadas, combinação estranha nas árvores, algum tipo de aspecto espiritual nisso. A história de onde estamos me diz que o Wendigo é um palpite razoável. Por toda a América, matas antigas e pântanos sem fim podem esconder mais do que a vida selvagem. Na escuridão, predadores desconhecidos podem estar à caça. E nós podemos ser sua presa.